Eu tive uma primeira formação em química, eu sou química de formação, fiz um mestrado em química orgânica, e na época eu perdi meu pai faleceu de câncer, e eu senti a necessidade de procurar um segundo curso mais voltado para as questões existenciais. Na época eu fiquei em dúvida se era psicologia ou filosofia, fui para filosofia, comecei a cursar a graduação, e me encantei com uma concepção de temporalidade que o Nietzsche tem, completamente distinta da concepção da tradição judaica cristã, linear, progressista, que é uma concepção de tempo circular, que é o famoso eterno retorno do mesmo, que me tirou o sono, literalmente, André. Eu fiquei, acho que, quase 4 meses sem dormir, porque como que ele poderia pensar numa concepção de temporalidade circular nas quais as coisas voltariam? Eu tinha perdido meu pai, venho de uma tradição judaica cristã, um filósofo que está falando que Deus não existe, que a religião não serve para nada, e que a concepção do tempo volta, isso para uma jovem adolescente, eu tinha o quê na época? 20 e poucos anos, me deixou encantada. Como uma entusiasta em ciência, eu fui, então, analisar o que seria o tempo para o Nietzsche, o que seria a matéria para o Nietzsche, o que seria o conhecimento em Nietzsche, e a partir daí, então, eu comecei a desenvolver o meu mestrado na Universidade de São Paulo, sobre uma possível teoria do conhecimento em Nietzsche. E aí, André, o namoro nunca mais terminou. Assim, ele está lá no lado direito da cabeceira. A gente tem alguns exemplos, né, de pensadores na atualidade, além de você, a gente, sei lá, se eu estiver enganado, você me corrige, mas a Isabelle Stengers, o Bruno Latour, são pensadores ligados à ciência. E você também, uma química filósofa. E como, isso, não existem caixinhas diferentes. Eles se comunicam o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, André. Eu, por exemplo, né, eu sempre fui, no início eu estudei bastante o Nietzsche. O Nietzsche é um crítico da modernidade em geral. Nesse momento, eu senti necessidade de ir para a modernidade, porque você só entende de fato o que o Nietzsche está falando se você se voltar para esses textos da modernidade. Então, eu fui ler Descartes, fui ler Spinoza, fui ler Kant, etc. Só que com a minha formação em química, eu sempre queria, de alguma maneira, me voltar um pouco mais para as questões ligadas à epistemologia, à teoria do conhecimento e assim por diante. Tanto que de mais ou menos, acho que 10, 12 anos para cá, eu desenvolvo um trabalho no qual é muito louco, porque eu consegui conjugar temas ligados à história da filosofia, história da ciência, a atualidade, por exemplo, a questão do transhumanismo, né? E o próprio Nietzsche. Por quê? Acabei de lançar um artigo sobre Nietzsche e o transhumanismo, porque o transhumanismo hoje é uma corrente absolutamente existente, não é mais um movimento idealizado, quer dizer, você tem cientistas acreditando que é possível sim a gente operar a longevidade e, quiçá, a imortalidade humana por técnicas químicas, biológicas, farmacológicas, e o gozado que eles colocam o Nietzsche como precursor desse movimento. Quer dizer, a concepção nietzschiana de além do homem seria, para eles, um ponto de partida para a gente pensar nesse além do homem transhumano. E por esse artigo que eu lancei recentemente, eu me adequo para uma corrente que mostra que não, que a concepção nietzschiana, na verdade, é uma outra história, porque o Nietzsche é um crítico exatamente dessa concepção científica que quer melhorar o homem. O Nietzsche não quer melhorar ninguém, ele quer que a gente, que nos voltemos para o nosso corpo, para os nossos afetos, para aprendermos a viver com alegrias, mas com o sofrimento. Não existe vida sem angústia. Não existe vida sem as dores e os flagelos humanos. E o que o transhumanismo prega é exatamente uma superação, uma melhoria. E o Nietzsche vai ser um crítico. Então é engraçado, André, como depois de anos, né, de pesquisa, 30 anos, hoje em dia estou conseguindo pelo menos conjugar temas que, nossa, aparentemente, quando eu converso com as pessoas, parecem absolutamente esquizofrenizados, mas que em mim hoje estão fazendo absoluto sentido. Não, vamos fazer, porque o que é ser, eu vou perguntar isso para você, para fechar a entrevista. O que é
humano. Se eu posso ter um olho robotizado ligado com a minha mente, um braço mecânico que tem uma funcionalidade, pernas que até funcionam talvez de forma melhor, mais veloz, que toda essa coisa ciborgue que a gente convive hoje, realidade, né? O que é humano? Nesse sentido, André, eu acho que você coloca uma questão absolutamente importante. Quer dizer, o que é humano? O humano é tudo isso que você falou, quer dizer, porque essas tecnologias, elas estão aí e não dá para a gente virar a cara para elas, e eu acho que, em alguns casos, elas são realmente importantes. Não sou, muito pelo contrário, sou entusiasta da ciência, ainda mais agora, hoje em dia, né, com essa pandemia que a gente está vivendo, felizmente nós temos a ciência do nosso lado. Agora, só ela não dá conta. Então, só o cientificismo, né, isso é uma bobagem. O mito do cientificismo é uma bobagem. Por quê? E aí sim eu sou nietzschiana, porque a vida também é sofrimento. A vida é finitude. A vida é angústia. E não adianta a gente querer virar a cara para tudo isso e ficar só com os ciborgues, só com as próteses, só com as inovações tecnológicas. Porque ser humano é ser também conviver com as dificuldades e os obstáculos da vida. E eu termino com uma frase do Nietzsche que eu adoro, quando ele fala claramente: faça do obstáculo estímulo.